Glória a Deus. Queridos, eu quero partilhar o coração de Deus com vocês. Amém? Tire todas as suas expectativas de mim e coloque nele. Coloque no Abba. Amém, queridos? E fique preparado para qualquer momento ele pegar você. Eu sinto um peso de glória. Hoje de manhã, né, pai? Foi violento hoje de manhã. Deus está fazendo coisas violentas. Aleluia. O diabo sabia a mensagem. Ele ouviu. Deixa eu dizer uma coisa para você. Muitas vezes nós ficamos duvidosos. Primeiro eu quero agradecer aqui os meus pais amados. Apóstolo Casas e Apóstolo Alessandra Casas, amamos a vida de vocês. Nós somos gratos a Deus de verdade por vocês existirem na vida da gente, por vocês acreditarem na vida da gente, por vocês investirem em nós. Amém? Muito obrigado pelo amor derramado, pela confiança, de verdade. De verdade. Estou aqui também com o pastor Ercílio, um filho amado lá de Indaiatuba, São Paulo. Um Eliseu que está nos acompanhando aqui. Tem alguns Eliseus também que estão assistindo a gente, que estão em outros lugares do Brasil, nossos filhos. Mas eu louvo a Deus pela tua vida também, viu? Meus amigos, Sérgio e a Fábio, que são amigos de... vai fazer 23 anos de amizade. Vai para 23 anos de amigos. Olha a cara dela, só para me provocar. Amo vocês. O monte, a nossa casa ama a casa de vocês. Sempre tem um quartinho do profeta lá, né? Obrigado. Quero agradecer os nossos amigos aqui da casa. Gente, eu estou em casa, literalmente. Eu me sinto em casa aqui. Eu agradeço a Deus por isso. Sabe, eu tenho aprendido que felicidade não é quando você tem para onde ir, é quando você tem para onde voltar. Feliz é aquele que tem para onde voltar, não é aquele que tem para onde ir. É o que tem para onde voltar. E eu louvo a Deus por isso, porque a gente tem esse lugar, tem alguém para recostar a cabeça no peito, né? Chorar um pouquinho, ouvir um pouquinho também. E às vezes nós ficamos muito... Você não liga de estar descalço não, né, irmão? Eu não sou um pregador. Esse tempo já passou. Tinha um tempo que a gente era pregador, né? A gente gravava uma mensagem para ministrar para a igreja. A gente... lia os versículos. Não, mas ele não... Eu leio os versículos. Só que existe uma grande diferença entre você preparar uma mensagem e você se tornar uma mensagem. A minha esposa, os meus filhos são testemunho do que eu estou falando. Os nossos pastores são testemunho do que eu estou falando. Então eu quero que você receba com o teu coração aberto. Abaixa a tua guarda. Se existe alguém aqui nessa casa hoje com a guarda erguida, baixa a tua guarda. Em nome de Jesus. Baixa a tua guarda. A tua criticidade só foi suficiente para te trazer até onde você está hoje. Não é capaz de te levar mais a lugar nenhum. Ou você baixa a guarda e recebe o que Deus tem para falar para você, ou não tem como Deus te transicionar do lugar que você se encontra para o lugar que Ele quer que você esteja. Quem está entendendo isso? E às vezes nós ficamos assim, pai, com relação ao mal. Sempre há um dilema entre o mal e a justiça de Deus. Sim ou não? O mal e a justiça de Deus. O mal e a justiça de Deus. Você sabe o que é o mal? O mal, ele é resultado
de um ser celestial que saiu do seu lugar. Um ser celestial que abandonou a sua posição. Fala assim comigo: tudo o que é potencial, originalmente valoroso, é proporcionalmente perigoso. Queridos, tudo que é originalmente valoroso é proporcionalmente perigoso. O mal é resultado de um ser celestial que saiu da sua posição. Uma mulher que está na sua posição é uma ajudadora. Um homem que está na sua posição é um sacerdote. Mas quando perdemos a posição que Deus nos confiou, nós passamos a gerar problemas. Por quê? Porque estamos fora de uma posição. Quando Adão cai no Éden, Deus não pergunta para ele: você concorda comigo? Preste atenção comigo. Você concorda que Deus é onisciente? Amém? Ou seja, qualquer pergunta que Deus fizesse, Ele saberia responder. Ele mesmo fez a pergunta, Ele mesmo responde, sim ou não? E ele, mãe, ele fez uma pergunta para Adão. Ele não falou: por que você fez isso? Ele não fez essa pergunta, Moisés. Ele falou assim: onde você está? Adão, onde você está, Adão? Adão, a sua posição, Adão. Por que você abandonou a sua posição? Por que você saiu desse lugar, cara? Você abandonou porque o mal é resultado de um ser celestial que abandona a sua posição. Toda vez que você, presta atenção, toda vez que você sair da posição que Deus estabeleceu para você, você vai gerar maldade. Quem está entendendo isso? Todas as vezes eu gero intriga, traição, que mais? Ajuda eu. Mentira, que mais? Briga. Quem está entendendo isso comigo? Amém, queridos? Fala assim comigo: tudo o que é originalmente valoroso é proporcionalmente perigoso. Então, o homem fora da sua posição é o maior problema daquela casa. O marido fora da sua posição é o maior problema para sua esposa. Um filho fora da sua posição, quem está entendendo isso? A esposa fora da sua posição é o maior problema, porque ela é originalmente valorosa, mas quando ela sai da posição, ela é proporcionalmente perigosa. Quem está entendendo? Se Deus estabeleceu ela na posição de ajudadora, se ela não estiver nessa posição, ela se torna perigosa. Se Deus estabeleceu o homem na posição de sacerdote, se ele está na posição, ele se torna perigoso. Quem está entendendo? Então nós precisamos entender isso. Quando Adão peca, presta atenção, Deus pergunta onde que você está, não pergunta o que foi que ele fez. Porque a maneira como você se move revela o lugar que você se encontra, a posição que você ocupa em Deus. Nem todas as vezes que eu falo que estamos no mesmo lugar, estamos na mesma posição. Quem está entendendo essa palavra? Deus, ele pergunta para Adão: Adão, onde é que você está? Sabe qual é o problema, queridos? É que muitas vezes nós pensamos que estamos numa posição que já não estamos mais, ou que nunca estivemos.
Deus sabia qual era a posição de Adão, sim ou não? Deus sabia. Mas quem é que não sabia? Fala assim comigo, Adão. Por que Deus precisa perguntar o óbvio para você e para mim? Porque quem precisa saber o lugar onde se encontra somos nós. Porque se você é como um GPS, se você tem o destino, Pai, se a gente tem o destino, mas eu sei onde eu quero chegar, eu sei, Gui, eu sei onde eu quero chegar, mas tenta chegar no seu objetivo, localizando a posição inicial errada. Tem como o GPS traçar uma trajetória? Tem ou não? O GPS não vai traçar a trajetória, ou vai traçar uma trajetória errada, e você não vai conseguir chegar. Então às vezes nós pensamos que estamos numa posição que nós não estamos. Nunca foi tão importante aprender a ouvir a voz de Deus. Em Deuteronômio capítulo 5, verso de número 24, o Senhor, Ele diz uma palavra muito preciosa ali, como toda a Bíblia, claro, mas Ele fala algo que tem também queimado no nosso coração. Ele fala o seguinte: olha, mostrei a minha glória e a minha grandeza, está aqui, e dissestes, eis aqui o Senhor nosso Deus nos fez ver a sua glória e a sua grandeza. Ouvimos a sua voz da onde? Da onde? Aonde que eu e você precisamos estar para ouvir claramente a voz de Deus? No meio do fogo. Sabe por que eu e você precisamos estar no meio do fogo para ouvir a voz de Deus? Porque eu e você não podemos, não conseguimos ouvir a voz de Deus se não estivermos num lugar em que nos tornemos cinza. Você precisa estar num lugar onde você se torne cinza, senão você não ouve a voz dele. Senão não tem, Pai, como ouvir. Precisamos estar no meio do fogo. E é muito interessante que ele fala assim: olha, mostrei, nos fez ver a sua glória e a sua grandeza. Ele primeiro nos levou para um lugar, presta atenção, não ouviremos a instrução se não passarmos primeiro pela contemplação. Ele primeiro mostrou a sua glória, depois ele mostrou o caminho. Quem está entendendo? A instrução que eu preciso, a instrução que você precisa, quem é que precisa de instrução aqui? Diga amém. Pensa aí algumas respostas que você tem precisado para esse ano. Você precisou no passado, que você precisa de algumas respostas para esse ano, algumas diretivas para esse ano. E aí ele está falando o seguinte, Salmo 27, verso de número 4: uma coisa só pedi ao Senhor, e eu buscarei que possa estar na casa do Senhor todos os dias, para contemplar a sua formosura, a sua glória, e aprender no seu templo. Antes da instrução, precisa haver a contemplação. Sabe qual é o problema? Às vezes eu quero dar solução com a instrução que eu tenho. O maior desafio nesses dias, queridos, é você não fazer tudo aquilo que você sabe. É você fazer aquilo que Deus quer que você faça. Posso ouvir um amém? Quem está entendendo isso? É o maior desafio, Pai. O maior desafio. Às vezes eu quero fazer tudo o que eu sei, mas não é isso que Deus está esperando. Para cada tempo haverá um modo. Eclesiastes capítulo 8, versos número 5 e 6. O sábio saberá discernir o tempo e o modo de todas as coisas, porque para todo propósito haverá um tempo e um modo. Quando eu entendo o tempo, fala assim comigo, eu respondo. Só os vivos, eu respondo no modo. Amém, queridos? Quando nós entendemos o tempo, nós vamos responder no modo. Mas para que isso aconteça, eu preciso estar na minha posição. Amém?
são os demônios? Fala assim comigo: são seres celestiais que saíram da sua posição. Quem está entendendo isso? Pergunta para a pessoa que está falando: você entendeu o que você acabou de falar? Pergunta para ela assim: você está na sua posição? Você está entendendo? Os demônios são seres celestiais que saíram da sua posição, saíram da posição de dependência, saíram da posição de rendição, porque quem não se rende não se arrepende. Quem está entendendo comigo? Quem não se rende não se arrepende. Para haver arrependimento precisa primeiro passar pela rendição. Não adianta querer fazer entender quem não quer se render. Quem está entendendo? Não adianta querer fazer entender quem não quer se render. Porque primeiro eu me rendo, depois eu me arrependo. Presta atenção. Eu primeiro me rendo, porque se eu tiver uma cerviz dura, o arrependimento não entra. Então primeiro eu me rendo, depois eu me arrependo. Fala assim comigo: rendição, arrependimento, alinhamento, reposicionamento, derramamento, avivamento. Você pode aplaudir o Senhor em nome de Jesus? Aleluia! Amém, queridos? Então primeiro eu preciso me render, abrir mão da minha razão. Em Ezequiel 28, lá no verso 12, um texto muito conhecido por muitos de vocês: filho do homem, verso de número 12, faça uma lamentação sobre o rei Tiro e diga-lhe: assim diz o Senhor Deus, você era modelo da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Você estava no Éden, jardim de Deus. Você estava onde? Você estava onde? E depois que ele caiu aonde? Fala assim comigo: no Éden. De novo, no Éden. Fala assim comigo: porque para toda posição no céu, fala assim, para toda posição espiritual, existe uma posição natural. Ele cai no Éden, e aí a palavra fala: mas você estava no Éden, por quê? Porque as realidades espirituais não são definidas no reino natural, elas são definidas no reino celestial. Amém, queridos? Então, é muito interessante que no livro de Deuteronômio, capítulo 28, verso 23, ele diz o seguinte: que há um céu sobre a tua cabeça. Você vai ver o terceiro céu na Bíblia Sagrada, vai falar do segundo céu, que são as regiões celestiais, vai falar do primeiro céu, que é o firmamento, a área que você consegue ver. Mas eu quero dar uma confusão santa. Mas em Deuteronômio 28, 23, quando ele fala de maldição, ele diz que os céus estão sobre aonde? Fala, põe a tua mão direita sobre a tua cabeça. Fala assim comigo: em cima da minha cabeça existe um céu. Você está entendendo isso? Isso fala de uma conexão, de um portal. Um portal. O resultado, Cantares capítulo 4, verso número 12, ele fala: ó amada minha, noiva minha, vós sois jardim fechado, manancial recluso, fonte selada. Lá no verso de número 15, mais ou menos, ele diz o seguinte: você é fonte do meu jardim, porque tem um céu sobre a tua cabeça. Quem está entendendo? Você é fonte. Você é fonte, você é um portal.
E aqui ele fala: olha, você estava lá no jardim do Éden. Você estava lá no jardim do Éden. E aí ele diz: se cobria de todas as pedras preciosas. Fala assim comigo: ele era bonito, formoso, mas saiu da posição. Todos nós, quando saímos da posição que Deus estabelece, perdemos a beleza de Cristo. Perdemos a sua beleza. Perdemos o seu perfume. E aqui ele vai falar: você se cobrir de pedras preciosas, o sardio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda. Os seus engastes e ornamentos eram feitos de ouro. Verso 14: você era um querubim da guarda. Você era o quê? Qual era a posição inicial dele? Querubim da guarda. Quando ele sai da posição, meu Deus, saiu da posição, toda aquela glória. Deixa eu falar uma coisa para você. Quando Deus chama Jonas para cumprir uma missão em Nínive, Deus dá uma missão para Jonas, sim ou não? Amém? Está todo mundo comigo aqui, queridos? Deus dá uma missão para Jonas e fala: prega em Nínive. E aí diz a palavra em Jonas capítulo 1, verso de número 3, se puder colocar para nós. Jonas 1, verso 3, olha só o que ele diz. E Jonas se levantou. Fala que foi fugir de quê? Da face. Não fala que ele foi para Tarsis, porque todas as vezes que você foge da sua missão, toda missão que Deus te dá tem a ver com a sua identidade. Eu vou falar de novo para você. Toda missão que Deus te dá tem a ver com a sua identidade. Glória a Deus. E quando você foge da sua missão, você não está fugindo de uma tarefa, você está fugindo da presença de Deus. Olha o que está dizendo. Jonas se levantou para fugir de onde? Da face. Existe outra tradução, talvez a Bíblia de alguém que está vendo aí, está escrito fugir da presença, para Tarsis. E descendo a Jope, achou o navio, e aqui vai. Por quê? O lugar mais... Quando Deus decidiu criar você, Deus pegou uma parte linda dele, Stanley, e falou assim: ó, eu vou repartir eu vou dar para o Stanley, para essa minha criação, esse meu amado, eu vou repartir uma medida da minha glória com ele, e essa medida vai lhe tornar a minha imagem e semelhança. E aí ele, qual é o seu nome? O Cauê. Aí quando Deus criou o Cauê, falou a mesma coisa: eu vou pegar uma medida minha, da minha glória, e vou colocar na sua identidade. Por isso que o lugar na terra, presta atenção, o lugar na terra mais próximo de Deus é dentro da sua identidade. Quando você se afasta dela, você está se afastando dele. Não tenha vergonha de ser você. Aleluia. Não tenha vergonha do que Deus confiou a você. Amém. Ah, mas o meu jeitinho, se o seu jeitinho é esse, glória a Deus, porque você carrega uma medida da glória, Emerson, que eu não tenho, cara. Eu preciso da parte da glória de Deus que tu carrega. Aplauda o Senhor em nome de Jesus. Aleluia. Uou! É muito interessante, queridos, porque nós vamos ver que com todas essas belezas, com todos esses desenhos, com todos esses cuidados de Deus, nós ainda somos enganados pelo nosso coração, Tiagão, e perdemos a posição que Deus espera
que estejamos. Quem está entendendo isso? Amém? Jesus te salva, mas é o seu sacerdócio que te reposiciona. Amém? A salvação, ela não te custa nada, mas o seu sacerdócio vai custar tudo. O sacerdócio vai custar tudo. A salvação, ela é um movimento do céu para a terra. O sacerdócio é o que você decidiu responder para o céu. É uma resposta que você dá para o céu. Quem está entendendo? O sacerdócio, o seu sacerdócio, é a melhor versão que você pode devolver para Deus e para as pessoas que vivem perto de você. A melhor versão sua é o seu sacerdócio. E talvez você diga: não, mas eu não sou pastor, eu não sou presbítero, eu não sou diácono, eu não sou bispo, eu não sou semideus. Fala assim comigo: não tem nada a ver com isso. O Senhor deixou de presta atenção, nós não vivemos mais no sacerdócio levítico, nós vivemos o sacerdócio de todos os santos. É o sacerdócio de todos os santos. E aí talvez você fala: poxa, mas eu só cuido hoje da minha filha, dos meus filhos, eu não tenho tempo para nada. Você está exercendo, mãe, o seu sacerdócio. Talvez você fale assim: não, mas eu não estou à frente de empresa, não estou. Você está exercendo o seu sacerdócio. Faça o seu melhor no lugar que Deus te colocou. Exerça o seu sacerdócio. Coloque para fora tudo de bom que Deus colocou para dentro. Amém, queridos? Isso não tem a ver com título. Pode ser que um ou outro tenha, tudo bem, não tem mal nisso. Mas você na sua empresa, Stênio, a sua empresa faz parte do seu sacerdócio. Está entendendo? Você é um sacerdote do Senhor naquele lugar. Quem está entendendo isso? Você pode aplaudir o Senhor, querido, em nome de Jesus? Meu Deus, a salvação é um movimento dos céus para a terra, mas o sacerdócio é uma resposta que nós damos para onde? Para os céus. Ah, se os céus puderem receber o nosso sacerdócio. Você está tocando, você está exercendo o seu sacerdócio. Você está na mídia, você está exercendo o seu sacerdócio. Mãezinha, você que está aí atrás, você está exercendo o seu sacerdócio, mãe. Está entendendo? Isso é lindo demais. Não menospreze aquilo que Deus te confiou. Você, quando está dançando, está exercendo o sacerdócio. Você, quando está negociando, por que é tão importante eu negociar de maneira correta? Porque é uma das ferramentas, uma das formas que Deus pode ter te dado para exercer o teu sacerdócio. Amém? O mal, ele é fruto da injustiça. Existem dois significados originais para a palavra tzedaká ou tzedek. O primeiro significado de tzedek ou tzedaká no hebraico é estar na posição certa. Mateus 6,33: e buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Fala assim, o seu tzedaká. Porque se eu buscar em primeiro lugar o reino, mas não estiver na minha posição, as coisas não serão acrescentadas. Quem está entendendo isso? Fala assim comigo: ah. De novo: ah. Às vezes a gente: Senhor, eu estou buscando, eu estou fazendo, eu estou indo, eu estou isso, eu estou aquilo. Mas aí o Senhor fala assim: cara,
tem muito menos a ver com aquilo que você está fazendo, mas tem mais a ver com quem você está se tornando. Uma posição, Pai, é uma posição, porque você só perde a posição depois que você perde o seu coração. Você está entendendo isso? Você só perde a posição depois que você perde o coração. Por isso que Deus, antes de me restituir a posição, Ele restaura o meu coração. Por isso que Ele fala em Provérbios 4:23, de todas as coisas que deves guardar, guarda o teu coração. Por quê? Porque quando o coração está guardado, eu permaneço na posição estabelecida por Ele. Mas quando eu perco o coração, eu sou roubado na posição. E quando você é roubado na posição, você é roubado na sua identidade. Quem está entendendo isso? Aleluia! Fala assim comigo: a salvação é a porta, mas o sacerdócio é o caminho. Aleluia! Fala assim comigo: Jesus é a porta, mas o sacerdócio, como Cristo, é o caminho. Amém? É o caminho para exercermos e desfrutarmos das realidades do reino de Deus. A salvação, ela te oferece a condição de acesso, mas é o exercício do seu sacerdócio que vai desenvolver em você o coração de Deus. Ninguém poderá acessar um lugar de justiça sem o coração de Deus. Por isso, a manifestação do coração passará pela remissão da maldade que está no nosso coração. Quem está entendendo isso? Não tem como eu acessar a justiça. No Salmo 85, verso 11, guarda essa palavra no teu espírito. Quando da terra brota a verdade, o céu destila justiça. Quando o Senhor faz remissão na minha identidade, Ele não está me levando para a minha verdade, mas Ele está me levando para a verdade de Deus, na criação, antes que eu tivesse forma no ventre da minha mãe. Amém, queridos? Quando Ele me leva para esse lugar de verdade, o lugar da minha identidade, o céu começa a destilar justiça sobre você. As coisas começam a acontecer, você começa a ser impulsionado, as portas começam a ser abertas, as bênçãos começam a perseguir você. Por quê? Porque você acessou um lugar de tzedakah. Amém, queridos? Glória a Deus. Adão perdeu a sua posição pela omissão do seu sacerdócio. Ele se omitiu no seu sacerdócio. E na omissão do seu sacerdócio, todo mundo perde. Nós perdemos, a nossa família perde, o Deus Pai perde, porque Ele não nos criou para sermos conforme a nossa imagem, mas segundo a imagem dEle, Moisés. Amém, Betsy? E assim, é por meio do nosso sacerdócio que Deus derrama em nós a glória de Deus. Sabe por quê? Fala assim comigo: Cristo em nós, a esperança da glória. Aplauda o Senhor em nome de Jesus. Cristo em nós, Andréia, Cristo em nós, Cristo em nós. Porque a restituição da posição do seu sacerdote, se a salvação é uma resposta dos céus para a terra, o sacerdócio vai ser a sua resposta da terra para o céu. E é uma coisa muito interessante, que ninguém pode ter a sua melhor versão se você não decidir exercer seu sacerdócio.
A sua melhor versão é só exercendo o seu sacerdócio. Flavinha. Amém, queridos? Mas não existe sacerdócio sem cruz. Não existe sacerdócio sem cruz. A cruz é o único meio pelo qual podemos acessar, permanecer, desenvolver, manifestar e desfrutar do nosso sacerdócio. Não tem como exercer o sacerdócio se eu não passar por um lugar chamado cruz. Amém, queridos? O sacerdócio é que traz a glória de Deus para as nossas vidas. É o teu sacerdócio que manifesta aquela medida de glória que Deus, é bem carioca mesmo, viu? Deus, eu me lembrei da minha filha, da Estherzinha. Estherzinha fala, papai que fala errado, né, mamãe? Papai fala Deus, Jesus. Glória a Deus. A glória de Deus é resultado da resposta. Presta atenção numa coisa. Se o sacerdócio é a resposta que damos da terra para o céu, o sacerdócio é essa resposta que damos. Se o sacerdócio é isso, Romanos 3:23 fala, porque todos pecaram, foram destituídos da glória. O que é alguém destituído da glória? Destituído é alguém arrancado à força de um lugar, de uma posição. Gente, vai cair tudo aqui. Ontem o apóstolo André Estel estava falando aqui de Apocalipse 2:5 sobre a igreja de Éfeso, Deva. Lembra-te de onde caíste. Fala de posição. Lembra-te de onde caíste. Mas eu quero que você entenda, não adianta querer ocupar uma posição do lado de fora se eu não assumir ela do lado de dentro. Não adianta querer ocupar uma posição do lado de fora se eu não assumir do lado de dentro. Esses dias o pai aqui falou, o apóstolo Casas falou sobre Sebna. Sebna era um administrador. Isaías capítulo 22 verso 15. Sebna quis ocupar uma posição que não era dele. O que é que Deus fez? Removeu o seu ofício, transferiu a sua posição para outro. E aí Deus levanta Eliaquim. Diz a palavra, um homem que era pai. Eliaquim, Deus levanta Eliaquim e fala, colocarei. Deixa eu ler esse texto com você. Isaías 22:15. Eu quero ler com você. Amém? Eu estou lendo aqui não sei se é a mesma versão, mas a gente se encontra no meio do caminho. Isaías 22:15 diz assim, assim diz o Senhor dos exércitos, vá falar com esse administrador, com Sebna, o responsável pelo palácio, e pergunta-lhe, o que você está fazendo aqui? Ou que parente você tem aqui, para que abra aqui uma sepultura para você? Era um lugar de sepultar pessoas de posição diferente da dele. No lugar elevado, você está se elevando, você está se promovendo, você está se colocando num lugar que não é seu. Diz no verso depois, no verso 18, no verso 17, eis que como homem forte o Senhor vai jogar você para bem longe. O que diz a palavra? Eis que o Senhor te arrojará violentamente, como um homem forte, e de todo te envolverá.
Nessa tradução ele diz assim: ele o pegará com firmeza, verso 18, e o fará rolar como uma bola lançando na terra espaçosa. Verso de número 19, o que diz no verso 19? Demitir-te-ei. Aqui diz assim, ó: removê-lo-ei dos teus ofícios, e você será derrubado da onde? Aqui está do teu assento. Nessa tradução está escrito: você será derrubado da tua posição, porque quis ocupar um lugar que não era dele. Verso de número 20: naquele dia chamarei meu servo Eliaquim. Fala assim comigo: Eliaquim. De novo, Eliaquim. E aí ele continua dizendo: filho de Ilquias, eu o vestirei com uma túnica que você usava, irei cingi-lo com a faixa que era sua, e lhe entregarei nas mãos o poder que você tinha. Meu Deus. E o que ele fala de Eliaquim na continuidade? E ele será como um pai para os moradores de Jerusalém, para a casa de Judá. Verso 22. Porém, sobre o quê? Porém, a chave da casa de Davi sobre o quê? Fala comigo assim: Deus não coloca chaves nas mãos. Fala assim comigo: Deus coloca chaves nos ombros. Fala assim comigo: por quê? Porque ombro é lugar de responsabilidade. Deus não te libera chaves enquanto você não assumir a responsabilidade pela sua posição. Amém, queridos? Se não assumir a responsabilidade pela posição que Ele te confiou, não tem como te liberar chaves, porque as chaves não estão nas mãos. As chaves Deus liberou sobre os ombros, porque à medida que você assume as responsabilidades da posição que Ele te confiou, Ele vai te liberando os acessos. Uau! Ele vai liberando acessos. Sabe os acessos que você queria ter? Assuma as responsabilidades que você precisa assumir. Eu vou falar de novo. Sabe os acessos que você queria ter? Assuma as responsabilidades que você precisa assumir. Você pode dar glória a Deus por isso? Pode aplaudir o nome do Senhor. Oh! Aleluia! Aleluia! Amém, queridos? Em Efésios 2:6, o Senhor, quando Ele restabelece, Ele nos restabelece o quê? Coloca lá para nós, por favor, está pregando comigo. Obrigado, mídia, vocês são uma bênção. E nos ressuscitou juntamente com Cristo. Fala assim comigo: nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Fala assim comigo: Ele me devolve a posição perdida no Éden. Meu Deus, você está entendendo isso? Lugar de autoridade é lugar de responsabilidade. Não adianta querer ter autoridade se eu não estou disposto a assumir responsabilidades. Uau! Você está entendendo isso? Aleluia! Meu Deus! Deixa Ele ministrar seu coração. Deixa Ele falar com você. Fala assim comigo: Senhor Jesus, eu entrego a minha mente, a minha alma, o meu espírito e o meu corpo cativos à Tua palavra. Amém, queridos?
Por isso que quando Adão peca, Deus pergunta para ele: Adão, onde você está? Em Lucas 3,38, a palavra de Deus fala que Adão era filho de Deus. Talvez para a teologia, filho de Deus é só depois que Jesus Cristo veio para a terra. Para a Bíblia, não. Essa tradução, Arque, se você tiver outra, pode colocar que está filho de Deus. Adão, você tem alguma outra ou não? O que está escrito ali? Adão? O que está escrito aí nessa? O que está ali? Filho de Deus. Deus trouxe para o Éden, presta atenção, um homem e um filho. Somente outro homem e outro filho poderia resgatar o que havia sido perdido. Você está entendendo isso? Eu quero entender. Para eu entender o final, eu preciso olhar para o começo. Não poderia ser diferente. O relacionamento que havia no Éden não era de liderança, era de paternidade. Era de paternidade. Era esse relacionamento. Por isso que você não vai conseguir, presta atenção, ser devolvido a posição sua sem uma paternidade. Que quem dá destino é um pai. Mas você fala: Senhor, mas eu não tive um pai. Eu tenho problemas com a minha paternidade natural. Senhor, eu tenho problemas com a minha paternidade. 2 Crônicas capítulo 29, no verso 2, 2 Crônicas 29, 2, fala que Acais, antes ainda, vamos lá, ele fez o que era, pode ser por aqui, falando de Ezequias, e ele fez o que o Senhor aprova, tal como tinha feito Davi, seu predecessor. Aí aqui, na outra tradução fala seu pai, pode continuar, verso 3, agora é interessante, se Ezequias era filho natural de Acais, por que a Bíblia Sagrada fala que Davi era seu pai? Fala assim comigo: porque Deus sempre tem um plano de remissão para me devolver a posição inicial. A paternidade natural de Ezequias falhou. Ele levantou uma paternidade espiritual chamada Davi. Para que pudesse devolver, Fabinho, para que pudesse devolver para Ezequias a posição que ele pudesse desfrutar do seu sacerdócio. Por isso que você nunca vai conseguir realizar o seu sacerdócio e desenvolvê-lo fora da sua posição. A unção que Deus tem para você está dentro dos limites que Ele te estabeleceu. A unção que Deus tem para você não virá na na potencialidade dela fora da sua identidade. Existe uma medida de unção dentro da sua identidade que, se você soubesse, você só se preocuparia com imitar Jesus. Quem está entendendo isso? Está dentro da tua identidade. Há uma medida, uma porção que Ele deu de glória, de autoridade, e que Ele não deu para outro. Está na sua digital. Ele deu para você. Tinha endereço, nome, CPF. Você está entendendo isso? O sacerdócio foi a maneira que Deus encontrou de humanizar a nossa espiritualidade. Uau! Espiritualidade tem muito mais a ver com humanidade do que com outra coisa.
Não confunda a humanidade com carnalidade, porque às vezes eu falo, não, isso aí é tudo ser humano, é tudo igual. Gênesis 1:26 ele fala, e Deus criou o homem, Deus os criou, façamos o homem conforme a nossa imagem, e, ou seja, fala assim, a humanidade de Deus é parecida com ele. Então o que aconteceu? Quando o pecado veio na humanidade, olha só que coisa louca que eu vou te dizer, o pecado desumanizou o homem. Você está entendendo isso? Olha só, vou falar para você de novo. Deus criou o homem. Deus cria o homem segundo a imagem dele e a semelhança dele. O pecado não havia entrado ainda na humanidade. Ou seja, a única concepção que havia era uma humanidade remida. E por causa da mente caída, todas as vezes que eu olho, a maior parte das vezes que as pessoas olham para outras pessoas, elas olham para as outras como humanos caídos. Mas quando Deus te restaura o coração, Deus te restaura também a visão. Você vai começar a ver nos outros o que você não vê. Você vai começar a enxergar dentro das pessoas o que nem elas enxergam. Porque, presta atenção, a vista é uma função do corpo, mas visão é uma função do espírito. E Ele quer restaurar a sua visão, mas Ele não pode restaurar a sua visão se não restaurar primeiro o coração. Ele restaura o coração, me devolve a posição e me faz ver como Ele de volta. Amém, queridos? Você está entendendo essa palavra? Uau! Em Apocalipse 2:5, eu estou fazendo aqui a conexão. O pai ele estava falando aqui no primeiro dia que a nossa missão, presta atenção, o nosso propósito, a nossa missão é muito maior do que a nossa pessoalidade, porque tem a ver com uma posição de Deus e não com a nossa. Tem a ver com um lugar em Deus. E quando eu me desenvolvo e fluo nesse lugar, os recursos vão chegar na sua mão. As surpresas de Deus começam a acontecer para você, Gui. Pastor Flávio, começa a acontecer, porque você está fluindo na posição original. A palavra fala que havia um Éden, lá em Ezequiel 28, havia um Éden nos céus. Havia um Éden nos céus, mas fala que, aonde que Eva encontrou a serpente? Fala assim comigo, no Éden. Na terra. Você já parou para perceber que em Gênesis no capítulo de número 1, Deus cria as coisas no reino do Espírito. Em Gênesis no capítulo 2, Ele manifesta na esfera da terra. Ele fala em Gênesis 1:26, façamos, 27, e Ele fala que Ele cria o homem e a mulher, sim ou não? Mas a Eva já existia? Ali? Não tinha sido manifesta. Por quê? E aí em Gênesis 2:18, o que ele fala? Não é bom que o homem fique só. Ué, mas ele já não tinha criado? Sim. Da mesma maneira que foi com Adão e com Eva, existem realidades que Deus já criou para você. Elas já estão prontas nas regiões celestiais, mas é o seu sacerdócio que vai trazer essas realidades para a terra. Uau! Você está entendendo isso? É quando você decide responder no seu sacerdócio. Talvez o seu sacerdócio tenha a ver com você cuidar lá na oficina, lá no trabalho da oficina,
Faz parte do seu sacerdócio. Fala para a pessoa que está do seu lado, não menospreze o que Deus colocou nas suas mãos. Às vezes a gente olha para a gente e fala assim, meu Deus, eu não posso. É muito longe das minhas possibilidades, Juninho. Muito longe. Sabe, há um tempo atrás, Deus me chamou a atenção, Pai. Deus tem feito coisas lindas assim. Deus tem confiado muitos pastores. O pastor Ercílio está aqui também, caminha conosco já há alguns anos. Pessoas que eu falo assim, Deus, esse cara é muito melhor que eu. Eu falava isso direto. Eu não percebia. Esse cara é muito melhor. Aí eu olhava às vezes um casal de pastores que se conheceram na salinha da igreja, irmão. Falei, Jesus, misericórdia da minha vida, Jesus. Eu falo, Deus, eu só coloco... Eu começava a falar para as pessoas, que nada, pastor, para de falar isso. Mas teve um dia que o Senhor, Edson, me chamou a minha atenção. Deus me repreendeu severamente. Ele falou assim, quem é você para menosprezar quem eu escolho? Quem é você, Alexandre? Quem é você? Pai, foi assim. Mãe, foi um soco no estômago. Quem é você? Por quê? Porque eu tenho muitas cicatrizes, irmãos. Cicatriz. E eu olhava assim e falava, isso não é para mim. Precisava mesmo. Isso tem nada a ver comigo. Passei de vergonha, de dor. Talvez existam pessoas aqui assim hoje. Você não ocupa o lugar que você precisa ocupar por causa das marcas que você carrega. Por causa das coisas que aconteceram com você. Relacionamentos que você teve. Situações que você viveu. Traições, perdas terríveis. E aí o Senhor continuou me chamando a atenção, Flavinho. Ele falou assim, sabe qual é o seu problema? É que os seus parâmetros não são os meus. O seu problema é que a sua forma de ver não é igual à minha. Eu vejo em você o que você ainda não viu. E é isso que faz um pai. Ele vê em você o que você não viu ainda. Você precisa assumir as responsabilidades que Deus te confiou. Ah, mas elas são grandes mesmo. Eu vou te dizer mais. Parecem maior do que você, mas não são. É porque você não conhece o seu tamanho. Você não conhece o tamanho que você tem. Ah, se você soubesse quem você é.
suas respostas seriam diferentes. A sua oração seria diferente, a sua dedicação seria diferente, a sua entrega seria diferente. Foi muito difícil. Depois daquele dia eu nunca mais falei aquilo. Hoje nós estamos cuidando de cerca de 40 pastores. Eu aprendi que é Cristo em nós a esperança da glória. Cristo em nós. Não somos nós. É Ele em nós. Por isso a importância de você estar no secreto. Por isso a importância de você estar no meio do fogo, porque eu quero te dizer algo. Moisés entendeu isso de estar no meio do fogo, mas eu vou te falar de uma outra pessoa que entendeu estar no meio do fogo. Eu vou para o outro extremo, Daniel. Ele ouviu a voz no meio do fogo. O batismo nas águas é para arrependimento. O batismo com o Espírito é para revestimento. Mas o batismo com fogo é para refinamento. Ele está refinando você. Não desista de ser. Não desista do seu ofício. Existem profetas aqui que não profetizam mais. Existem intercessores que não oram mais como deveriam. Existem apacentadores que não apacentam mais. Quando você foge de uma coisa que Deus te confia, você não está fugindo de uma tarefa, você está fugindo de uma pessoa. Porque quando Ele fez você, Ele desenhou você para uma movimentação. Quem está entendendo isso? Existem pessoas aqui que talvez na sua empresa, porque você quebrou 1, 2, 3 vezes, você está desanimado, cara. Você está desanimando do seu sacerdócio. A sua empresa faz parte dele. Todo homem e mulher são feitos de vitórias e fracassos. Eu não queria ter algumas cicatrizes que eu tenho. Não queria. Mas tem. Isso me desenvolveu. Isso me fez crescer, Pai. Me fez aprender. Deus está chamando pessoas de volta para a sua posição hoje. Deus está chamando pessoas de volta para uma posição que abandonaram. Talvez a sua posição é no esporte, você é apaixonado por isso, apaixonada. Isso faz parte do seu sacerdócio. Talvez aqui dentro você pode ser um treinador que você não conseguiu ser lá fora. Qual é a posição que você deveria ocupar e você não está ocupando hoje? Você está derramando tudo que você tem para derramar? Fora da sua posição você não vai conseguir. Porque o que você tem do lado de dentro para derramar, você não consegue derramar fora da posição. É uma medida para a posição que Deus te criou.
Você não precisa ser pastor para apacentar. Todo pastor é um apacentador, mas nem todo apacentador é um pastor. Sabe aquela ligação que você poderia fazer para sua amiga que precisa tanto de você? Quando eu me omito no meu sacerdócio, eu perco as pessoas que Deus me confiou. Elas poderiam estar aqui sentadas do seu lado. Ou você não teria outras pessoas que você gostaria de trazer para cá. Mas eu não sou pastor, não precisa. Você só precisa ser você na integralidade. O sacerdócio que chama o céu para a terra é a integralidade de quem você é. É isso que chama a glória de Deus. Só um sacerdote, um homem e uma mulher que exercem o seu sacerdócio, traz para a terra realidades que estão criadas e prontas nos céus. Queria que você ficasse de pé comigo.